Inosuke é um dos personagens mais amados de Demon Slayer, graças à sua personalidade durona, engraçada, servindo muitas vezes como alívio cômico na história. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a história desse personagem, então só bora. Passado. Inosuke foi criado por javalis durante a maior parte da sua vida, antes da seleção final. Foi revelado mais tarde que ele nasceu em uma família com um pai abusivo e sua mãe escapou do seu pai, o levando. Depois, Inosuke, que ainda era uma criança na época, e sua mãe foram levados por Doma para o culto do paraíso. Kotoha adorava cantar para Inosuke, mas aparentemente mudava a letra da música a cada vez. No entanto, depois de descobrir que Doma devorava seus adoradores, Kotoha fugiu com seu filho, correndo sem rumo para a aldeia humana, e então Kotoha acabou no topo de um penhasco. Não vendo nenhuma rota de fuga, ela fez o último esforço para salvar Inosuke, jogando-o no rio abaixo do penhasco. Ela então foi devorada por Doma. Mais tarde, Inosuke foi descoberto e criado por javalis. Antes da seleção final, um caçador de Onis barra Inosuke na montanha desse último. Os dois competiram para ver quem era mais forte, com Inosuke sendo o vencedor e levando a arma do Slayer como recompensa. Como resultado, Inosuke aprende mais sobre os Onis e decide se juntar ao esquadrão de caçadores de Onis. Ele desenvolve sua própria respiração baseada na forma que os javalis lutavam e a chamou de respiração da besta. Enquanto Inosuke participa da seleção final no Monte Fushikasane, ele está fora da tela durante todo o arco. Sua presença é sugerida por Kagai Ubuyashiki, quando um corvo lhe conta com os resultados da seleção. Arco da mansão Kyogai. Inosuke entra na mansão do tambor de Kyogai procurando Oni para derrotar e ficar mais forte, mas fica preso na mansão devido ao Kikijutsu da ex-lua inferior. Eventualmente ele escapa e luta contra Zenitsu e depois contra Tanjiro, pois ele queria lutar contra Nezuko que estava na caixa. Tanjiro derrota com uma cabeçada e depois ele passa a segui-los. Esse arco é importante pois nos apresenta o Inosuke, sua personalidade, seu estilo bestial de lutar e o seu rosto incomum. Arco da montanha Natagumo. Após se recuperarem na mansão de Wisteria, eles vão investigar o desaparecimento de vários caçadores na montanha Natagumo. Lá, ele e Tanjiro se separam de Zenitsu e primeiro lutam com a Aranha-Mãe. Após perceber como seu Kikijutsu funciona e Inosuke usar a respiração da besta para localizá-la, eles finalmente a derrotam. Depois disso, Inosuke se envolve em um confronto com a Aranha-Pai, enquanto Tanjiro luta contra Rui. E mesmo com seus melhores esforços, ele não é capaz de derrotá-lo, e é só salvo de ser morto por Tomioka. Esse arco expande mais as habilidades de Inosuke e mostra a primeira cooperação entre ele e Tanjiro, e quebra o ego de Inosuke mostrando que há caçadores bem mais habilidosos do que ele. Isso leva a treinar para conseguir a respiração total constante na mansão da borboleta, enquanto se recupera dos seus ferimentos. Arco do Trem Infinito. Inosuke, Tanjiro e Zenitsu são enviados para auxiliar Rengoku a investigar o desaparecimento de 40 pessoas em um trem. Lá eles descobrem que a Lua Inferior 1, Enmu, é o responsável. Após colocá-los para dormir com seu Kekkei-jutsu, ele se prepara para devorá-los e as pessoas do trem. Mas graças ao Kekkei-jutsu de Nezuko, Inosuke acorda e ajuda Tanjiro a combater o Oni que havia se fundido com o trem. Utilizando sua respiração da besta, ele descobre o ponto fraco do Oni e não consegue fazê-lo dormir graças à sua máscara de javali e os instintos de Inosuke. Mais uma vez, colaborando com Tanjiro, eles derrotam a Lua Inferior 1. Logo após, ele assiste a luta de Rengoku contra a casa e fica chocado ao presenciar a derrota do Hashira da Chama. Arco do Distrito da Luz Vermelha. Após se recuperar dos seus ferimentos e um pouco mais de treino, Inosuke e seus companheiros acompanham o Hashira do Som, Tengen Uzui, até o Distrito da Luz Vermelha para investigar o desaparecimento das esposas de Uzui que haviam ido investigar um Oni. Lá eles se disfarçam de mulheres e eventualmente Inosuke descobre onde o esconderijo de Daki, a Lua Superior 6, guardava os humanos para devorar mais tarde. Lá ele resgata os humanos, inclusive as esposas de Uzui, e luta contra Daki até o Hashira do Som chegar e salvar a todos. Mais tarde ele luta contra o corpo principal de Daki junto com Zenitsu, enquanto Uzui e Tanjiro lutam contra Gyotaro, irmã de Daki, e também Lua Superior 6. Depois de uma batalha árdua, eles conseguem decapitar os irmãos ao mesmo tempo, pois essa era a única forma de vencê-los. Inosuke fica muito ferido devido a ter sido envenenado e esfaqueado no coração por Gyotaro, e passa mais um tempo na mansão borboleta se recuperando. Arco do Treinamento Hashira. Após os eventos da Vila dos Ferreiros, todos iniciam um treinamento supervisionado pelos Hashiras para ficarem muito mais fortes e despertarem a marca do caçador. O Ubuyashiki sabe que agora que Nezuko resiste ao sol, é uma questão de tempo até Muzan atacar. Arco do Castelo Infinito.
Dito e feito, após Muzan atacar a mansão Buyashiki e todos serem teletransportados para o Castelo do Infinito pelo Kekijutsu de Nakime, finalmente Inosuke encontra Oni responsável pela morte da sua mãe. Doma estava lutando contra a Kanao após devorar Shinobu quando Inosuke apareceu. Ele se envolve em um combate com Doma, que usa sua velocidade para retirar a máscara de Inosuke e reconhecer o seu rosto. A Lua Superior 2 conta a Inosuke a história da sua mãe, o que irrita muito ele. Porém, Doma decide que está entediado e deixa clones de gelo para lutar contra ele e contra a Kanao, que diz que eles precisam impedir ele de sair. Ao ouvir isso, Doma fica confuso e começa a sofrer os efeitos do veneno que tinha no corpo de Shinobu. Em uma tentativa de se proteger, ele cria uma estátua gigante de gelo, o Bodhisattva Buda. Kanao consegue alcançá-lo no topo da estátua, mas não consegue decapitá-lo, graças aos efeitos do frio gerado pela estátua. Inosuke então lança suas espadas, dando impulso para Kanao decapitar Doma e finalmente vingar a sua mãe. Contagem para o nascer do sol. Inosuke participa da batalha final contra Muzan, aparecendo invisível graças ao Kekijutsu de Yushiro. Eventualmente, eles conseguem derrotar o Rei Oni, e Inosuke é um dos poucos sobreviventes. Final. Após a derrota dos Onis, Inosuke começa a se relacionar com Aoi, que ele conheceu na mansão borboleta. 100 anos depois, é mostrado os descendentes de Inosuke, levando uma vida pacífica no mundo que ele e seus companheiros proporcionaram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse apanhado geral sobre a vida do Inosuke, que é com certeza um dos melhores personagens de toda a obra. Muito obrigado pela força de sempre, muito obrigado por assistir até aqui, vou ficando nessa, fui, falou.